clemente, fiel, ó Senhor. Vós sois bom, sois clemente, fiel, clemente e fiel. Com a mão sobre o seu coração, canta isso. Ó Senhor, sois clemente, clemente e fiel, ó Senhor. Vós sois bom, sois clemente, fiel, clemente e fiel. 16º domingo do tempo comum. Neste ano A, nós escutamos o capítulo 13 de São Mateus. O capítulo 13 de São Mateus é um capítulo onde São Mateus reúne as principais parábolas de Jesus. Parábola são histórias com sentido de mostrar uma verdade eterna, através de comparações, através de exemplos tão simples, tão singelos, acessíveis a todos. De uma forma figurativa, o Senhor nos diz verdades maravilhosas do seu reino. São as chamadas parábolas do reino. Para todos o Senhor fala em parábolas. Aqueles que querem entender, aqueles que, tocados pelo seu Espírito, abrem o seu coração, chegam como seus apóstolos, como seus discípulos, ao entendimento completo desta verdade, desta parábola. Porque Jesus se torna íntimo, diz o Salmo, aqueles que o temem. Enquanto escuto a palavra de Deus, com um desejo sincero de ouvir, de guardar, de meditar, ruminar essa palavra, para depois praticá-la em obediência a Deus, em obediência de fé, em obediência de amor, aí o Senhor me dá o seu Espírito, e esse Espírito me leva à completa compreensão, à riqueza, à graça do entendimento desta verdade e da beleza que é segui-la. Por isso, a primeira verdade que o Espírito quer nos revelar hoje é que, como cantamos no Salmo tão belamente: ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Deus é bom. Disse Jesus ao jovem rico: bom só Deus, só um é bom. Se temos alguma coisa de boa, meus irmãos, em nós, se temos algum bem, virtude ou dom, não vem de nós, vem do Espírito Santo de Deus. Infelizmente, depois do pecado, nossa natureza é naturalmente, desculpe até a redundância, nossa natureza é naturalmente levada muito mais para o mal do que para o bem. É uma força muito negativa que nos puxa para baixo, para o mundo, para o que há de mais terreno e muitas vezes até o que há de mais mesquinho e egoísta. Prazeres imediatos, satisfações muito rápidas. E somente com a graça do Espírito Santo, que é o bem maior que Deus nos dá, o seu Espírito, nos levando através do seu Filho, da salvação que Ele nos trouxe, através da sua igreja que Ele deixou aqui, através da força da sua palavra e da sua graça, nos levando para o céu. Se o inimigo tenta nos derrubar, tenta nos fazer buscar apenas as coisas daqui e agora, o Espírito Santo de Deus nos eleva, nos faz buscar as coisas do alto, não nos alienarmos, porque os nossos pés vão sempre ficar no chão, não vivemos fora da nossa realidade, nem humana, nem política, social, não,
nem de igreja, nem de comunidade, mas o nosso coração e a nossa mente estão inclinados para o céu. Pela força do Espírito, começamos a entender que essas verdades nos levam a viver já aqui na terra as realidades que vamos viver eternamente no céu, que vão nos conduzir ao céu. Amém? E uma dessas verdades é que só Deus é bom, como dizia. Só Deus é bom, só Deus pode fazer isso, porque Ele é clemente. O que é uma pessoa clemente? O que é que se diz? Por que se diz que Deus é clemente? Clemente significa uma pessoa paciente, mas não só uma paciência de tolerar, de esperar, mas uma paciência amorosa, uma paciência que confia, que dá toda chance, que manifesta tanto amor, uma clemência, uma benevolência. Este é o nosso Deus, mas Ele é fiel. Em outras palavras, Ele é justo. Então nós temos como que duas realidades em Deus, e aqui está a primeira grande verdade: Deus é amor, é bondade, é clemência, é paciência, é misericórdia, mas Deus também é justiça. Deus é justo. Igualmente Deus é bom, igualmente Deus é justo. Como entender isso? Deus que é amor, é todo amor, mas é todo verdade. O amor e a verdade parece que às vezes não andam juntos, não é? Por isso que o Salmo diz que em Deus o amor e a verdade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. São realidades que parece que não caminham juntos. Quando a pessoa é muito boa, parece que ela às vezes até se torna tola. E quando a pessoa às vezes é muito justa, às vezes ela não se torna muito boa, não. Alguém até diz assim: não, eu sou assim mesmo, eu sou verdadeiro, eu sou positivo. E às vezes isso é uma desculpa para dizer assim: eu sou mal educado, não é? A verdade, mas a verdade com caridade. Só Deus é ao mesmo tempo justiça e misericórdia. Só Deus é verdade e amor. Só Deus é justiça e paz. Só Deus consegue conciliar essas coisas que não são inconciliáveis. São complementares, são como as duas asas de um pássaro, são como as nossas duas mãos. A mão direita é a mão da justiça, é a mão da força. Quem aqui tem mais força com a mão direita do que com a mão esquerda? Levante alta a mão. A maioria de nós. A nossa mão, com a mão direita, se a gente machucar, Deus livre, a mão direita, é muito mais difícil que se machucar a esquerda. Sim ou não? Não é? Com essa mão temos mais força, mais agilidade. A não ser que uma pessoa seja destra ou ambidestra, que faz as mesmas atividades com as duas mãos. Mas isso é para poucos. A regra é que a mão direita é a mão da força, é a mão da agilidade. Então essa é a mão de Deus, da justiça. Essa mão de Deus, que a destra de Deus é Jesus. Só que essa justiça de Deus, a primeira vez que ela veio entre nós, ela veio como misericórdia, como Salvador. Jesus veio a primeira vez não como juiz, Ele veio como Salvador, veio para nos salvar, veio em humildade. Nasceu pobre e morreu pobre. Nu, entrou nesse mundo, nu saiu deste mundo. Viveu uma vida de 33 anos de doação, de amor, de misericórdia. A mão direita do Pai, que é Jesus, foi estendida para nós na plenitude dos tempos, para nos resgatar das trevas, para nos trazer de volta ao coração do Pai. E essa mão, ela não foi a força da justiça, mas foi a força da misericórdia. Essa mão sim do Pai, a destra do Pai foi sacrificada.
tomou sobre si toda a nossa injustiça e nos justificou no sacrifício da cruz. Mas um dia, essa mão de Deus, essa mão do Pai direita vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. E não mais como Salvador. Não mais vai vir em humildade. Vai vir como juiz. Vocês já perceberam uma coisa? Que quando Jesus fala da misericórdia, quando ele nos convida à conversão, Ele mostra todo esse lado da misericórdia do Pai. Ele fala da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo. Ele cura, Ele salva, Ele liberta, mostra toda a paciência, toda a humildade. Jesus que tem compaixão, Jesus manso e humilde de coração, Jesus que o Evangelho mostra como essa mão estendida de Deus para nos acolher, para nos levantar. Mas esse mesmo Jesus tão misericordioso, que mostra uma face tão maravilhosa, tão paciente e bondosa do Pai, esse mesmo Jesus, quando Ele fala do julgamento final, Ele usa expressões tão terríveis. Haverá choro e ranger de dente, ali haverá separação, uns irão para a direita. Vinde benditos do meu Pai, para o reino preparado para vós antes da criação do mundo. Ide malditos para o fogo do inferno preparado para Satanás e os seus sequazes. Jesus usa expressões terríveis de uma justiça implacável. O que isso significa, meus irmãos? Que enquanto estamos nesse mundo, enquanto não chegar a hora da nossa morte, ou enquanto Jesus não voltar como juiz dos vivos e dos mortos, na parousia, na sua segunda vinda gloriosa, é tempo de misericórdia. É tempo dessa mão direita, mas que na realidade parece mais a mão esquerda do coração. Essa mão da misericórdia, essa mão da bondade. Mas um dia essa mão vai pesar sobre nós. Ou Ele vem a nós, ou nós vamos a Ele. Nenhum dos dois momentos sabemos quando será. Nem quando Ele vai voltar, mas Ele vai voltar tão certo como nós existimos, ou até mais do que isso, Ele vai voltar. E tão certo como a sua segunda volta também, nós, a maioria de nós com certeza, vai a Ele. E ninguém sabe quando. Quem sabe, se Deus nos livre, algum de nós ainda esse mês vai ter que comparecer diante de Deus. Você sabe quando será o dia da sua morte? Até aquela hora você tem misericórdia. Até aquela hora a mão que Deus quer estender sobre você e sobre mim é a mão da misericórdia. Mas não se engane, meu amado, minha amada. Quando soar a última hora, quando chegar a minha e a sua hora, ou quando Jesus voltar, será justiça implacável. Será o nosso julgamento. Na nossa morte, o julgamento particular. Quando Ele voltar, o julgamento universal. Todos vão saber de tudo e de todos. Por que é que fulano está no céu? Por que é que fulano vai para o inferno? Tudo ficará às claras. Nada haverá escondido. Irmãos, não é à toa que muitos santos de Deus, e eles são representados como São Francisco. Não sei se já viram imagem de São Francisco que tem uma caveira. Já viram? Quem já viu a imagem de São Francisco que tem uma caveira?
Por que é que muitos santos são representados e realmente eles tinham sempre uma caveira perto de si, à altura dos seus olhos, para meditar na hora da morte? Meus irmãos, não é para fazer medo, mas é para gerar em nós o santo temor. Não vai adiantar a gente ter recebido tanto milagre, não vai adiantar a gente ter lutado, rezado, feito tantas coisas bonitas nesse mundo, se na última hora, no momento que a gente mais precisa do verdadeiro e maior milagre, que é a nossa salvação da nossa família, a gente se perder. Não brinquemos com a nossa salvação. Não brinquemos. Nós vimos aqui que o Pai, no seu amor e na sua misericórdia, plantou o trigo, os filhos da luz, os filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? São alguns homens e algumas mulheres, e os outros foram o joio que Satanás plantou? Não. O que Jesus está dizendo, que Deus plantou o seu trigo e que depois o inimigo plantou disfarçadamente seus filhos também, o joio, os filhos do diabo, filhos da treva. Não significa que existem uns homens que são de Deus, uns filhos de Deus e outros filhos do capeta. Não é nada disso. O que Jesus está dizendo é que dentro de nós, bata no seu peito, bata aí no seu peito. Deus nos deu um homem novo, nos deu uma natureza nova, uma natureza santa. Dentro de mim e você existe o Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus pelo batismo. Mas existe também o pecado. Existe um homem novo e um homem velho. Uma mulher nova, uma mulher de Deus e uma mulher mundana, diabólica, por que não dizer? Dentro de cada um de nós, homem e mulher, existe uma parte de Deus, uma graça de Deus, uma luz de Deus, uma bênção de Deus. Mas existe também, infelizmente, o joio do inimigo, os resquícios do inimigo, aquelas sementes do mal que nós vamos absorvendo, deixando com que o inimigo plante em nós. E isso em todas as realidades, no nosso coração, a nível pessoal, mas a nível familiar, na nossa empresa, para onde a gente for, na nossa sociedade, em toda parte. É verdade que algumas realidades, até porque são mais humanas, não se abrem muito à graça de Deus, por exemplo, como a política, estão mais, parece que, abertas à ação do inimigo, do joio. Por isso que é mais difícil encontrar, por exemplo, políticos honestos, homens bons, homens santos, homens públicos que pensam no bem comum. Mas existem, graças a Deus que existe. Existe joio e trigo em toda parte. Existe o bem e o mal em toda parte. Deus só plantou o bem. Tudo que Deus criou foi bom. Tudo que Deus criou é bom, porque Deus é amor, porque Deus é o bem perfeito, porque Deus, além de bom, como vimos, é justo, é perfeitíssimo, é fiel, é inacessível ao mal. Mas existe o inimigo, existem as outras realidades, e existe principalmente o nosso livre-arbítrio. Nós vamos deixando ou Deus nos construir, ou reconstruir, em outras palavras, deixamos que o Espírito Santo em nós vá nos ajudando a moldar esse homem novo, essa mulher nova, feito à imagem e semelhança de Deus, resgatado por Jesus, cheio dos dons e dos frutos do Espírito. Ou vamos deixando que o inimigo, pelo nosso sono, pela nossa apatia espiritual, pela nossa preguiça, pelos nossos pecados e vícios e fraquezas, pela nossa falta de vigilância, o inimigo vai plantando sementes ruins e más. E às vezes, mesmo dentro do serviço de Deus, começamos tão bem como aquela plantação que o Senhor plantou de trigo, mas quando cresce começa a aparecer também o joio. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir isso, mas
Você sabe como é que se diferencia o joio do trigo? São exatamente iguais. Sabe com que eu comparo? Com mandioca e mandioca brava. É assim que vocês chamam na sua terra? Tem uns que chamam aipim e mandioca, não é? Tem uns que chamam macaxeira, como lá na nossa terra. No Nordeste nós chamamos a mandioca boa, a gente chama macaxeira. E a mandioca brava, que é para fazer às vezes farinha, mas tem todo um processo, chamamos de mandioca. Não sei como vocês chamam, mas quem olhar assim vai ver que uma é idêntica à outra. Como é que sabe? A não ser que você seja um bom agricultor, uma pessoa acostumada com aquilo, tem um olho clínico para saber diferenciar. Mas uma alimenta, outra pode matar, outra mata, é veneno. E como é que se diferencia o joio do trigo? São idênticos, mas quando eles crescem, o trigo, porque ele tem peso, porque o grão pesa, ele se curva. O joio, porque é vazio, só tem aparência, só tem casca, não serve para nada, ele fica sempre de pé. Quem é bom, quem está cheio de Deus, quem tem esse trigo de Deus em si, se curva, é humilde, é obediente, se curva a Deus, se curva ao irmão, no serviço, na doação, no amor. Quem é vazio, quem não tem nada, quem infelizmente é cultivado pelo inimigo, está sempre de nariz arrebitado, autossuficiente, prepotente, vive de aparência, de arrogância, de tolice, jamais se curva, quer que todos se curvem a ele, quer sempre ter razão. Como é diferente, mas só lá na frente a gente vai ver. E a lição dessa parábola é também que não somos nós quem vamos arrancar o joio e trigo, nem conseguimos muitas vezes em nós, muito menos no outro, muito menos nas nossas realidades. Muitas vezes a gente quer fazer o papel de Deus, a gente quer mudar o outro, a gente quer que o outro mude. Como é que eu não consigo nem mudar a mim mesmo? Como é que eu vou conseguir mudar o outro? Por isso que eu preciso voltar a Deus pelo arrependimento, voltar a Deus pela oração, suplicar ao Espírito Santo, começar uma caminhada de fé, começar a caminhar com outros que estão sendo cultivados por Deus, com outros que querem ser trigo de Deus. Quem quer ser trigo de Deus aqui? Não fique sozinho, vá para um trigal, encontre o seu trigal. Você é lavoura de Deus. Um pezinho só não é lavoura, você tem que estar dentro de uma roça. Encontre o seu lugar na igreja, encontre um carisma, uma nova comunidade, uma consagração a Deus. Encontre o seu lugar. Sozinho você vai se perder, sozinho o passarinho vem e comerá esse trigo. Sozinho vai ser muito mais fácil você ser vencido pelas tempestades, pelas ventanias, por tantas intempéries, por tantos perigos que você corre. Mas é difícil você vencer um trigal inteiro. Segura a mão do seu irmão, diz, vamos caminhar juntos. Como ensina a canção nova, juntos somos mais. Levante a mão do seu irmão e diga, juntos somos mais. Passarinho pode até tentar pegar alguns de nós, mas estaremos juntos, fortalecidos uns com os outros. Encontre o seu lugar na igreja, não fique sozinho. Anda com quem gosta de rezar. Quem quer ter bons amigos aqui? Melhor coisa do mundo é você ser amigo de quem reza por você. Tem amigos que eu passo muito tempo sem vê-los, mas quando eu encontro, é como se eu estivesse encontrando uma pessoa que eu vi ontem. Sabe por quê? A gente se encontra todos os dias, de verdade, na Eucaristia, na oração. Quantas vezes, irmãos, eu estou celebrando a missa, na hora que eu pego o cálice, às vezes eu sinto, Jesus, por quem hoje eu devo celebrar essa missa? Aí ele diz, por fulano. Aí eu coloco, Senhor, eu coloco essa pessoa dentro do teu cálice. Quem quer estar dentro do cálice de Jesus? Tem amigo sacerdote.
não é? Tenha amigos de oração. Uma pessoa que sente quando você está sofrendo. Uma pessoa que vai estar rezando por você. Imagine, para a glória de Deus. Eu tenho certeza que tem muitos de vocês aqui que estão rezando por mim. Glória a Deus, para que Deus me faça cumprir a missão que Ele me mandou cumprir nesse final de semana. Mas tem milhares de pessoas por esse Brasil e esse mundo que estão rezando agora. Deus lhe abençoe, meu querido. Eu vou colocar você que está rezando por mim. Mesmo que eu não saiba agora, não lembro que eu não tenha consciência quem seja. Mas você está dentro desse cálice ali, sua vida. É a gratidão. Em nome de Jesus, receba. Isto é bênção, isso é trigo de Deus, isso é bênção de Deus. É você estar debaixo do cuidado de Deus, da misericórdia de Deus. Meus irmãos, nos preparemos para o dia da justiça, usando a misericórdia, buscando a misericórdia, se afastando do mal, pedindo ao Senhor, porque só Ele pode, e arrancando de nós esse joio. Meus irmãos, como é triste a gente reconhecer que a gente caminha, faz tanta coisa bonita, ajuda todo mundo, mas não consegue ajudar dentro da nossa própria casa. A gente consegue a conversão. Eu já vi tantas famílias sendo restauradas. Eu já vi tantas maravilhas, mas às vezes dentro da nossa família tem um outro caso que a gente ainda não conseguiu. Quem já passa por essa batalha? Às vezes até a própria família diz assim: você é tão bom lá fora, né? Você é bom com todo mundo, mas aqui dentro. Clareou. Este é o meu novo CD. E sob a tua graça eu ponho a minha vida. Ele conta um tempo muito especial da minha vida. Eu espero que ele possa fazer bem também ao seu coração. O melhor para oferecer pra Deus.